Luana, eu não sei nem por onde começar um texto. As minhas redações só recebem nota baixa. Se você passa por isso, esse vídeo é para você. Vem comigo para você melhorar a sua escrita em 5 passos bem simples. Como começar um texto? Eu preciso mesmo saber tudo de gramática para escrever bem. Como melhorar as minhas notas em redação? Foi pensando nessa e em outras perguntas que eu resolvi gravar esse vídeo de hoje. Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo você vai dar um up nas suas habilidades de escrita. Vem comigo! Esse é o nosso primeiro vídeo da Semana da Redação do nosso Novembrou com Língua Portuguesa. Sem mais delongas, vamos aos nossos 5 passos para melhorar a sua escrita. O primeiro passo é: conheça o seu leitor. Escrever é uma forma de conversar com o seu leitor. Então você precisa conhecer o que é que esse leitor quer e você consegue fazer isso através da proposta que foi dada, analisando o seu leitor, o seu público. Se você está fazendo uma prova, o que é que foi pedido nessa proposta? Se você está fazendo um concurso, qual é a banca examinadora? O que é que ela espera? Se você vai escrever uma resenha de livro para um blog, o que esse leitor espera encontrar no seu texto? Então, é muito importante que você se guie pelo quem vai receber esse texto, o que é que ele espera do seu texto, o que é que ele espera dessa conversa. Ah, mas eu escrevo só para mim, eu não quero nem saber. Tudo bem, mas o que é que você, enquanto seu próprio leitor, espera do seu texto? Isso é muito importante. Escrever é obrigatoriamente uma relação de emissor e receptor. Pode ser que você escreva só para você e você seja os dois. Mas o que é que você, então, enquanto leitor, gostaria de ler? Conheça o seu leitor. O segundo passo é: construa um lugar para o seu leitor. O seu texto precisa trabalhar de uma forma clara. Ai, mas meu texto é misterioso, o leitor precisa pensar, eu sou uma pessoa que incentiva o pensamento. Sim, mas aí existe uma grande diferença entre um texto que não tem clareza e um texto que instiga o leitor a pensar. Tem textos que querem ser tão cultos, misteriosos, enigmáticos, que a pessoa que lê fica meio, tá, mas esse texto quer o que de mim? O que é que eu preciso saber para compreender isso aqui que esse cara está falando? E se o leitor não compreende o que é que ele precisa compreender para entender o que esse cara está falando, ele vai perder o interesse no texto. E aí, o seu texto acaba desandando. Então, se você deseja escrever um texto interessante, que prenda o seu leitor, você precisa construir um caminho para que ele chegue onde você quer, para que ele chegue aonde você quer. Como fazer isso? Através de conexões. É aí que você vai usar metáforas, comparações, você vai trazer para um mundo novo de situações, de conceitos, aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já teve contato. Então, o segundo grande passo para escrever bem, para trazer o seu leitor para você, é conectar situações e conceitos novos com situações e conceitos que ele já conhece. O terceiro passo é: coesão e coerência devem andar de mãos dadas. Para escrever um texto coerente que faça sentido, é importante que você utilize bem as ferramentas do nosso idioma. Então você precisa ter domínio da coesão. A coesão é aquilo que costura o seu texto, os elementos gramaticais, as conjunções, as preposições. Então é muito importante, não só isso, mas é muito importante que você conheça. Por quê? Por exemplo, vamos supor que você está escrevendo um texto para adolescentes que tem um diálogo. E aí você escreve que um adolescente está falando no meio desse diálogo assim: empreste-me o seu lápis. Faz total sentido. Tem coesão, tá escrito certinho, legal, mas tem coerência dentro deste texto? Então é muito importante. O Manuel de Barros dizia que há de saber errar bem o seu idioma. Então, às vezes, algumas inadequações, algumas frases fora da norma culta são interessantes dentro daquele contexto, para que se tenha
coerência através de uma coesão que vai juntar tudo isso e construir o seu texto. O quarto passo é: domine a estrutura do gênero textual que você está escrevendo. Você pode falar sobre violência, por exemplo, através de uma dissertação, de um poema, de um artigo de opinião, de um conto, mas cada um vai ter o seu próprio estilo. E a escolha do gênero textual geralmente vai estar ligada ao seu propósito. Se você tem leitores que têm um estilo mais exato, mais sério, você provavelmente vai preferir uma dissertação, um artigo de opinião. Se você tem leitores que têm uma sensibilidade maior, que são mais artísticos, geralmente você vai preferir um poema. Nada impede que você escreva um poema para esse primeiro grupo que a gente falou, mas certamente esse poema vai ter uma outra cara. Então é muito importante que você conheça bem as características daquele gênero para que você possa dançar conforme a música e escrever bem dentro daquele gênero também. Vai aparecer aqui em cima para você um card com um vídeo sobre gêneros textuais e interpretação de texto, e você vai entender o que é que compõe um gênero, se isso ainda é uma dúvida para você. Então vai aparecer aqui em cima. Se esses 4 passos estão fazendo sentido para você, eu aposto que o quinto vai fechar com chave de ouro. O quinto passo é: leia como um escritor. Isso mesmo. Como fazer isso? Não basta ler bem para escrever bem. Essa é uma ilusão que muitas pessoas têm. Basta lá ler e pronto. Não, você precisa ler de uma forma mais atenta. Você precisa prestar atenção em alguns pontos que eu vou te contar. Por exemplo, quando você lê, você presta atenção no tipo de palavra que o autor usa? Se ele usa mais adjetivos, mais verbos, se ele usa mais substantivos? Você presta atenção nas figuras de linguagem que ele utiliza? Então, daqui para frente, você vai começar a prestar atenção. Uma coisa interessante é o estilo, por exemplo. O que é que diferencia Clarice Lispector da Virginia Woolf? O que é que diferencia o Machado de Assis? Por que ele ainda é tão lido falando sobre assuntos tão comuns? E por que ele é tão lido hoje ainda, depois de tantos anos? O estilo, o como ele escreve, né? Então, a partir de agora, você vai ler prestando atenção nas ferramentas que aquele autor utiliza, porque não é simplesmente uma ideia, é técnica também. Então, para que a leitura seja a sua aliada, não basta ler em quantidade, tem que ler como um escritor. Se essas dicas te ajudaram, me deixa saber. Conta para mim aqui nos comentários e você já sabe. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!